Eu recebo com muito carinho o vereador Ítalo Maronese, um dos maiores vereadores da Câmara de Maringá. Bom dia, vereador, seja bem-vindo. Bom dia a todos, aqueles que nos acompanham nessa manhã fria, né, na região de Maringá, 3, 4 graus, e estamos aqui, mesmo no frio, para discutir o bem para a nossa população, discutir o bem para a nossa cidade e também para toda a nossa região. Vereador, eu estou observando em seu currículo que você foi conselheiro tutelar por 9 anos, sendo eleito em 2015, reeleito em 2019 e 2023. Ou seja, você tem uma trajetória marcada por esse compromisso com a causa social, em especial com o bem-estar, proteção das crianças, adolescentes e também idosos. E nós observamos nos últimos dias em Maringá uma situação que ganhou destaque em praticamente todo o país, que foi, vamos colocar entre aspas aqui, crianças se revoltando com o tratamento, crianças fugindo do abrigo onde estavam, põe para cá, põe para lá, crianças tornaram a fugir. Eu gostaria que você, com toda a sua expertise dentro do assunto, afinal de contas, durante muitos anos como conselheiro tutelar, o que é que está acontecendo? O que é que aconteceu? Por que essas crianças fugiram? Houve agressão, como elas afirmaram, de primeiro momento, ou foi uma maneira de chamar a atenção da sociedade para o que elas estavam vivendo? Pois sabemos de que isso já vem de um longo tempo, não é de 2025. Isso já vem da administração passada, nós já tínhamos registro de problemas com relação ao abrigo, à casa-abrigo das crianças. Muito bem, é uma pergunta extremamente pertinente. E para que a gente possa contextualizar a situação, nós precisamos entender que essas crianças que até então, né, estavam na instituição, no abrigo, no acolhimento aqui em Maringá, algumas delas já saíram por decisão judicial e enfim, mas essas crianças, elas vêm de uma situação de violência nas suas famílias, nas suas casas, enfim, no seu núcleo familiar. Então, elas, por determinação judicial ou por meio de uma interferência do Conselho Tutelar, às vezes por um trabalho em rede que resultou nessa necessidade de acolhimento, essas crianças foram retiradas, então, da sua casa para que tivessem, naquele momento, acolhidas num local que garantissem ali um atendimento digno, que garantissem a prioridade, a humanização delas. Porque no local onde elas estavam, momentaneamente, elas precisaram se retirar. E o que acontece? Se nós entendermos, né, o Estado, o poder público, enquanto responsável por essas crianças, o poder público ele precisa garantir que essas crianças continuem sendo atendidas dentro das suas necessidades de educação, de lazer, de cultura, de esporte, de saúde e por aí vai, né? E nós entendemos que faltou um pouco dessas garantias primordiais. E aí as crianças começaram a se revoltar naquele espaço, né? Somado a isso, o espaço não é adequado. O espaço não estava adequado, o espaço era uma antiga escola que foi readaptada no final de 2023 pela antiga gestão, para que aquelas crianças estivessem naquele local, né? E aí o abrigo que deve ser provisório, porque a partir do momento que a criança, que o adolescente, né, o adolescente, no caso do outro abrigo que nós temos em Maringá, ele é acolhido, o relógio ele começa a contar para que a criança ou adolescente saia do espaço, né, para que ele possa retornar ao seu núcleo familiar. E aí o abrigo que é provisório por natureza, ele começa a ser, então, uma coisa contínua, né? O espaço que era provisório acabou não sendo readequado a tempo e, infelizmente, nós acabamos vendo toda essa situação acontecer. Enquanto conselheiro, nós estivemos fazendo várias denúncias, várias apresentações, o colegiado do Conselho Tutelar de Maringá,
ao Ministério Público, às outras instâncias de proteção do direito da criança e do adolescente aqui em Maringá para que essa situação fosse resolvida. Infelizmente, a gestão municipal, não podemos culpabilizar especificamente uma, né? As duas gestões municipais que passaram por esse tempo têm essa culpabilização e, infelizmente, nós vimos acontecer tudo o que aconteceu. Algumas crianças, quando receberam a imprensa, falaram de que foram agredidas. Isso realmente aconteceu? Olha, a questão da agressão, protocolo, né, no município e a violência contra a criança e adolescente, ela precisa ser investigada. Então, para dizer se aconteceu ou não, essas crianças passam por escuta especializada, essas crianças passam pelo atendimento na Polícia Civil, para aí, então, se dizer se aconteceu ou não essa situação. Podemos entender que no calor, às vezes, da emoção, pode não ter acontecido e pode ter acontecido, né? Mas aí a investigação é quem diz, é quem vai dizer se isso aconteceu de verdade ou não. Você, durante 9 anos como conselheiro tutelar, frisou agora de que, junto à gestão passada, também vocês solicitaram melhorias e foram junto ao Ministério Público. Agora, o Ministério Público, por exemplo, nós temos lá um abrigo com 10 crianças que possam lá ficar. Momentaneamente, é um provisório que muitas vezes acaba sendo definitivo. Isso. Né? É provisório de 15 dias, vai para 1 mês, 2, 3. Essas crianças começam a sentir a falta do pai ou da mãe, mesmo que viviam em um lar tumultuado, etc. O juiz manda mais 2. Mas já tem 10, está no limite. Como é que vai fazer para receber mais 2? Eu entrevistei a vereadora Majô, que é a presidente da Câmara, e ela citou que está sendo na Câmara discutida alguma coisa para que a Câmara o município possa agir rapidamente e já contratar um outro local para que possa receber essas crianças. Seria essa uma solução? Ou a solução seria o município realmente ter um local mais amplo e que possa realmente ser digno a esta garotada para que elas lá sintam-se acolhidas como não estavam? Porque se saíram de casa e estão num abrigo, é porque não viviam bem. Isso. Nós precisamos entender que quando as crianças chegam, quando as crianças vão para um acolhimento, esse acolhimento nós não conseguimos prever quanto tempo a criança vai ficar e muito menos antes de prever quanto tempo a criança vai ficar, nós não conseguimos saber quando a violência vai acontecer, né? Desculpa, mas algumas pessoas se questionam por que essas crianças vão para o abrigo. Eu gostaria que você, com a sua toda a experiência, 9 anos como conselheiro tutelar, foi eleito em 2015, depois reeleito em 2019, 2023, vereador, então tem domínio também do assunto. A criança vai para lá Por que a criança vai para o abrigo? É uma pergunta muito pertinente e importante, né? A criança ela está ali no seu núcleo familiar e, por vezes, sofre ali N tipos de violência. Seja ela violência sexual, seja ela violência física, violência psicológica, enfim. Existe, né, no município de Maringá, assim como todos os municípios, uma rede de atendimento que acompanha, que trabalha essa família a superação da violência. Porém, tem alguns casos em que nós não conseguimos enxergar que a criança está saindo da situação de violência onde, infelizmente, ela está inserida. E justamente por esse motivo, chega um momento que a própria rede de atendimento, ou o próprio conselho tutelar, ou por vezes determinação judicial, entende-se por bem que a criança estará melhor assistida se ela for retirada daquele ambiente em que ela está, naquele momento, para que aquele núcleo familiar, aquela composição familiar, possa se organizar, possa ter uma estrutura de apoio, possa ter um acompanhamento profissional para superar aquela violência no meio da família para que aquela criança possa retornar de volta para casa. Esse é o ponto de partida, né? E aí nós não sabemos quando essas violências vão acontecer ou quando elas vão se agravar a ponto de precisar que essas crianças saiam momentaneamente daquele local e vão para um serviço de acolhimento.
Chegando no serviço de acolhimento, claro, nós esperamos que isso seja o mais breve possível, né? E aí, uma cidade do tamanho de Maringá, nós temos recursos, nós temos porte suficiente, a cidade deve ter, para entender que algumas crianças poderão retornar o mais breve possível para suas famílias, se aquele núcleo familiar for bem trabalhado, for assistido com equipe profissional e o motivo da violação superado para que aquelas crianças retornem para a família. E é importante dizer que, a partir do momento que as crianças vão para a instituição, vão para o abrigo provisório, somente juiz, só a decisão judicial determina a saída dessas crianças. Por isso que nós não sabemos quanto tempo essas crianças vão ficar. E aí nós precisamos que o município pense, e é uma cobrança já de muito tempo, nas modalidades de acolhimento. Nós temos o abrigo institucional, que por lei, por normativas nacionais, o número máximo de crianças dentro do abrigo são 20. E nós estávamos aqui em Maringá com a capacidade já extrapolada com 26 crianças, né? Em algum momento desses quase 2 anos que estava naquele antigo local, já chegou a ter praticamente 30 crianças no mesmo lugar, né? E aí com equipe reduzida, com profissionais que, infelizmente, vão adoecendo, né, pelo acúmulo, pela quantidade de trabalho e até mesmo pela alta demanda, né? É uma complexidade muito grande. Sabemos, cuidar de uma criança Exato. de 1, 2, 3 aninhos não é fácil. Imaginemos 30. Isso. E aí, às vezes, se tem alguma criança que demanda de algum atendimento individualizado, especializado, isso sobrecarrega ainda mais os profissionais, né? Então, essa é uma modalidade de acolhimento, que é o abrigo provisório, com capacidade para até 20 crianças. E existe uma outra modalidade de acolhimento, que são as casas-lar. Nas casas-lar, o máximo de acolhidos são 10 crianças, que ficam ali com uma equipe especializada, e aí, especificamente, uma pessoa que fica como uma mãe social, um pai social, desculpa que a tosse aqui tá, né, o tempo tá bem friozinho. Uma pessoa que fica, então, durante 5, 6 dias com essas crianças, formando mesmo como se fosse ali o mais próximo possível de um núcleo familiar, né? 1 ou 2 pessoas que são responsáveis e ficam o tempo inteiro com essas crianças. Então, mais ou menos esse é o modelo de casa-lar. Maringá já teve um modelo parecido com esse, até meados aí de 2016, mais ou menos, funcionava o Lar Betânia, aqui em Maringá, né? Uma entidade ligada a uma instituição religiosa que muito bem... Igreja missionária, se não me engano. Isso, muito bem acolhia, muito bem fazia esse trabalho e que, infelizmente, não vou lembrar agora quais foram as causas ali, eles terminaram o atendimento e aí Maringá passou a contar somente com o abrigo institucional, né? E aí todo esse tempo somente com o abrigo, sem a casa-lar, enfim. E aí é importante, então, que nós tenhamos essa visão dessas duas coisas. Primeiro, nós não sabemos em que momento vai acontecer a violência e se vai precisar acolher a criança ou não. Mas quando precisar acolher, nós temos que ter soluções e os melhores meios, seja a casa-lar, seja o abrigo institucional. Nós dizemos que o abrigo institucional, ele é mais voltado para aquelas crianças que têm uma perspectiva de retorno mais rápido para suas famílias. E a casa-lar, ela precisa ser voltada àquelas crianças que às vezes não têm uma perspectiva de um retorno breve e que precisam ficar aí um pouco de mais tempo, né, sobre a tutela do Estado. E outra coisa também, né, vereador? Imaginemos esta criança como ela está naquele momento ali. Ela foi, de uma certa forma, dependendo 3, 4, 5 aninhos, alçada do seu lar, mesmo que seja confuso, e ido para um lugar onde não conhece pessoas, onde outras pessoas começam a cuidar dela. Como é que fica a cabeça dessa criança? E os mais velhos? Quais são os limites de idade? Ficam juntos crianças de 10, 12, 15, 16 anos? Ou é diferenciado a casa-lar ou o abrigo provisório tem diferença de idades? Ou é todo mundo junto e misturado? Muito bem. Criança até os 11 anos de idade, né? Adolescente dos 12 aos 17 anos. Aqui em Maringá, nós temos 2 abrigos institucionais, 2 abrigos provisórios.
um abrigo para crianças de até 11 anos e um abrigo para adolescentes de 12 a 17 anos. O que acontece? Por vezes existem grupos de irmãos. E aí, justamente para não separar, para não tirar a convivência desse grupo de irmãos, às vezes pode ser que uma criança vá ali para o abrigo de adolescentes, mas está junto com o convívio, ou então um adolescente que compõe um grupo de irmãos vá para junto do abrigo infantil. Isso pode acontecer para preservar que esses irmãos continuem juntos, justamente nesse momento tão delicado que já são retirados do convívio familiar e que precisam de pelo menos estarem ali enquanto irmãos juntos. Para você que está nos acompanhando, estamos falando com o vereador Ítalo Maronese. Ele, durante 9 anos, foi conselheiro tutelar aqui em Maringá. Aliás, foi com certeza absoluta uma base da sua eleição, não é? Todo o trabalho que você fez, isso deve ter mostrado às pessoas a sua competência para estar hoje representando na Câmara de Vereadores de Maringá. Se você pudesse hoje, qual seria a solução para falarmos resolvido o problema de abrigos em Maringá? Qual seria, vereador? Olha, Edson, a solução é que nós tenhamos mais casas-lares, eu digo mais porque nesse meio tempo aí de 2, 3 semanas de que tudo aconteceu, graças a Deus, nós temos uma casa-lar agora em funcionamento, a segunda está sendo vista pela prefeitura, mas mais do que isso, nós precisamos de equipes capacitadas, equipes completas, educadores, profissionais trabalhando no abrigo com condições de trabalho. Essas pessoas precisam ser melhor valorizadas e precisam ser melhor capacitadas. Não adianta só o profissional ele iniciar uma jornada de trabalho naquele ambiente e ele não ter uma capacitação permanente, um acompanhamento até mesmo psicológico, um apoio psicológico para ele estar naquele ambiente de trabalho, que é um ambiente que exige muito carinho, muito cuidado. A gente sabe que os profissionais se dedicam, possuem isso, mas eles precisam também de uma valorização. Então precisamos pensar esses dois lados. As unidades completas, com equipes completas, capacitadas, e as equipes com condições de trabalho, os profissionais com condições de trabalho. 2 perguntas para nós encerrarmos, vereador. A primeira, nestes 9 anos como conselheiro tutelar, houve um fato, uma história que te marcou? Olha, com certeza houve uma situação que marcou muitas delas, marcaram demais. E às vezes as pessoas até perguntam, mas você estava no conselho e não tinha visto isso antes, essa questão do abrigo, essa questão do acolhimento e enfim, Sim, eu estava no conselho e sim, eu já tinha acompanhado essas situações anteriormente. O que acontece é que enquanto conselheiro, nós conselheiros tutelares, nós devemos zelar pela não exposição dessas crianças. E às vezes não aparece, às vezes o conselho tutelar ele não aparece. Por quê? Porque nós tomamos todo o cuidado possível para que numa entrevista a gente não exponha o nome, a gente não exponha a situação da criança, porque qualquer coisa que a gente relata, aquilo ali depois, mais para frente, a criança ela pode ter o acesso e ela vai falar, poxa, é a minha vida que foi publicizada, é a minha vida que foi compartilhada em um momento que eu estava mais fragilizado. Então nós tomamos todo esse cuidado do não compartilhamento, Mas uma questão que me chamou muita atenção, e aí eu mudo sempre essa história, a gente muda personagens, a gente vai mudando, e enfim, para que não seja reconhecido, Mas então, tinha ali a Mariazinha, e era uma véspera de Páscoa, e nós recebemos uma ligação de que a Mariazinha tinha sido agredida pela mãe. Fisicamente, Fomos até o local para verificar a situação e realmente a Mariazinha ela estava com muitas e muitas e muitas marcas nas costas, E aí perguntando o que aconteceu, ela disse: minha mamãe
me bateu de garrafa com areia. Uma garrafa PET, cheia de areia, e a mamãe, infelizmente, corrigiu de uma maneira totalmente bruta, né? Naquele momento nós precisamos encontrar outros familiares que pudessem ficar com a criança até a investigação poder acontecer e tudo mais. E a criança, ela foi conosco até para encontrar os demais familiares. Tivemos que fazer o boletim de ocorrência, a família procedeu, né, com o registro do boletim de ocorrência, porque realmente foi uma situação muito, muito, muito assustadora. E a criança estava pedindo por socorro, porque ela já não queria ficar naquele ambiente, porque a violência era constante, né? Enquanto, então, a família estava registrando o boletim de ocorrência, era véspera de Páscoa, nós demos uma volta ali por próximo da delegacia, eu fui num estabelecimento com ela e falei, olha, você pode escolher um presente de Páscoa para você. E essa criança escolheu, né, um boneco de protetor solar, um boneco que, se você passa o protetor solar, ele fica todo protegido. Se você não passa e expõe no sol, ele começa a ficar vermelhinho, né? E dentro desse boneco tinha um manual, como se fosse um gibizinho, detalhando a importância do uso do protetor solar. Voltamos então ali para a frente da delegacia para esperar a família, e a hora que a família terminou o registro do boletim de ocorrência, toda aquela primeira parte ali, que a menininha depois foi para casa com os familiares, ela me deu justamente essa parte do gibizinho. E falou, conselheiro, você é meu melhor amigo. E aí ela me deu aquela parte, foi com a família, me deu um abraço, né? E aí saiu eu chorando de um lado e o motorista chorando no outro, né? Porque naquele momento foi uma situação realmente assim. Se nós não tivéssemos feito aquela intervenção, essa criança talvez poderia continuar numa situação de extrema violência e, quem sabe, até a violência ir piorando e não ter mais volta à situação, né? Então foi uma das situações que me marcou muito aí no meu segundo ano de mandato, se eu não me engano. E agora você, vereador em Maringá, você assumiu em janeiro, nós estamos, portanto, junho, né, passando já, hoje, dia 24 de junho. Como é que você está se sentindo como um edil? Aquele que faz leis, fiscaliza, cobra? Olha, é uma demanda muito grande, é uma responsabilidade muito grande e, obviamente, que nós estávamos preparados para assumir o desafio, né? E agora, com praticamente 6 meses de mandato, a gente vê que é necessário cada vez mais que nós, cidadãos, cidadãs, cristãos, como você disse, não é? Pessoas de bem, se envolvam na política para, principalmente, fiscalizar. Cobrar que as pessoas mais vulneráveis, sejam elas criança, adolescente, pessoas em situação de vulnerabilidade, idosos, enfim, tenham, por parte do poder público, um atendimento digno, um atendimento humanizado em cada ambiente do poder público onde ela vá. Seja na cultura, seja na educação, seja na saúde. E essa é talvez a função primordial do vereador, fiscalizar para que as pessoas tenham condições, para que as pessoas sejam vistas pelo poder público dentro das suas dores, dentro das suas vulnerabilidades, dentro das suas necessidades. Vereador Ítalo Maronese, para encerrarmos mesmo, o que você me fala, família acolhedora? Realmente, as pessoas que vão à busca de uma criança que necessita ali de carinho, de amor, não pode se apegar nessa criança? Eu vou acolher uma criança por 15, 20, 30, 40 dias de repente? Não pode haver um apego e a criança também se apegar? Já aconteceu isso? Olha, o programa Família Acolhedora, ele também é uma das modalidades de acolhimento onde as famílias elas se inscrevem
perante o Poder Judiciário, não é, perante o fórum, para ficarem temporariamente com essas crianças, com esses adolescentes que saem ali dos seus núcleos familiares por esses motivos de violência, que foi o que nós já dissemos até aqui, e temporariamente ficarão com essas crianças. Então são famílias que são capacitadas, são famílias que passam por treinamento, passam por capacitação no Poder Judiciário para ficar com essas crianças. E essas famílias, elas recebem toda a instrução de que família acolhedora não pode adotar. Nós já tivemos alguns casos em que as famílias tentam, e aí, enfim, é todo um processo judicial, muito difícil de conseguir, não me lembro agora de cabeça de alguma situação que tenha conseguido a adoção enquanto participante do programa Família Acolhedora, porque justamente o Família Acolhedora é isso, momentaneamente você ficar com essas crianças, e às vezes o apego não acontece, mas é difícil. Eu fiz a pergunta porque você contou a história da menininha em que ela recebeu ali aquele brinquedinho, vamos colocar, né, do protetor solar. Imagine a família que acolhe uma criança, ela vai se apegar rapidamente, e a criança vice-versa. E aí, imagine depois uma separação, como fica, né? Então a pessoa realmente tem que ser preparada. Exatamente. Muitos continuam tendo contato enquanto um padrinho, enquanto uma madrinha, né? Mantém ali um pouco de contato com a criança. Mas realmente a pessoa que se coloca à disposição para isso, ela já entra no entendimento de que eu vou me doar para aquela criança, para aquele adolescente, num momento mais difícil que ele precisa, mas eu preciso entender que a família dele não sou eu, não é a minha família. A família dele, independente das condições, é aquela família e eu preciso ser um colaborador para que essa criança esteja comigo bem, enquanto a rede de atendimento, enquanto os profissionais estão trabalhando com aquela família a superação para a criança voltar no ambiente que é o ambiente dela. Nós conversamos com o vereador Ítalo Maronese. Ítalo, muito obrigado por ter vindo. O teu nome, eu tenho ele, já te falei isso em uma outra oportunidade. Era o nome do meu bisavô, e é um nome que é marcado barbaridade. Ítalo Lourenço Maronese, ele é muito jovem, eu frisei aqui, ele nasceu em 1992, filho, neto de pioneiros, casado, graduado em Ciências Sociais, foi aluno, presidente do Grêmio Estudantil do Instituto de Educação, e ele formou-se como guia de turismo pelo Senac Maringá, tem que lembrar disso. E está em seu primeiro mandato como vereador. Ítalo, bom trabalho, sei que daqui a pouquinho você tem sessão na Câmara de Vereadores, e muito obrigado por ter vindo. Isso mesmo, Edson. Eu que agradeço a oportunidade de conversar aqui com você, com todos os ouvintes, as pessoas que nos acompanham, e dizer que o nosso mandato está à disposição para nós fazermos o melhor, para nós buscarmos o melhor para a cidade, e o melhor para a cidade é o melhor para as pessoas. Muito obrigado, vereador Ítalo Maronese. Vamos ao pequeno break comercial e já começamos o nosso programa ao vivo.